Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Elias, grande ABC Esportes, falando hoje, além do ABC, no mesmo vídeo estaremos falando da capital paulista, onde nós tivemos o Água Santa recebendo a Portuguesa neste domingo, ali na Mar, e envolvendo só o ABC, o São Bernardo Futebol Clube recebendo a equipe do São Bento, e as duas equipes do ABC acabaram vencendo, inclusive o Água Santa, a sua primeira vitória no campeonato após, na quinta rodada já. Começando pelo jogo de Diadema, o Água recebeu a Portuguesa, venceu a primeira. O Água Santa teve um pequeno favorecimento, porque o Madison da Portuguesa foi expulso no primeiro tempo e o técnico Thiago Carpini respira um pouco aliviado, né? Ele que já começa a ser questionado, né? Os gols foram marcados por Lucas Tocantins e Renato Júnior, né? Para a equipe do Água Santa, né? E a Portuguesa, que o gol foi marcado por Richard, já no final do segundo tempo. Aliás, todos os gols no segundo tempo. Vou começar pela ficha técnica. O Inamar recebeu um público de 3.676 pessoas, 3.891 no total, uma renda de 89.740, um pouco menos de 90 mil. O Água, do Carpini, jogou com o Igor Vinhas, o Reginaldo, o Didi, Rodrigo San, Gabriel Inocêncio, o Cade, Joilson depois, Igor Henrique, Lele depois, Patrick Anan depois, Lucas Tocantins, fez o gol, Ronald depois, Renato Júnior, Júnior Todinho e Bruno Xavier depois, David. A Lusa do Mazola Júnior, que agora com certeza deve estar balançando, jogou com Tomazella, ex-Água Santa, Pará, Vitor Ramos, Bruno Leonardo e Thalisson, Madison, Tauan, Gustavo Bochecha, depois Daniel Costa, Lucas Natan e João Vitor, depois Gustavo Ramos e Paraíso isolado na frente, depois Richard. Né? Agora falando um pouco sobre o jogo, né? Mesmo forte que a Portuguesa começou melhor, criando chance, tem um time ligeiramente superior ao Água Santa. Aos 5 minutos, o zagueiro Bruno Leonardo subiu sozinho, cabeçou por cima do gol. E o Gustavo Bochecha aos 11 finalizando de primeira, mas o zagueiro Didi desviou para escanteio. Né? Só que aos 20, o Madison foi expulso após acertar a mão no rosto do adversário, levando o segundo amarelo, um lance, com todo respeito, juvenil, né? Aos 20 do primeiro tempo, fazer um lance desse, né? E aí o jogo foi mais truncado, né? E acabou ficando 0-0 mesmo. Na volta do intervalo, né? O Água mais efetivo abriu o placar aos 9. O Bruno Xavier recebeu da esquerda, passou pela marcação e cruzou para o Lucas Tocantins, que havia entrado. Né? Ele estava só 3 minutos em campo, a desvantagem deixou a Lusa mais exposta, né? Mesmo com o jogador a menos, e o gol quase saiu. Aos 27, o Gustavo Ramon riscou de muito longe, o Igor Vinhas mandou para escanteio, o Daniel Costa cruzou, o Bruno Leonardo desviou na primeira trave, quase marcando. Só que depois o Água acabou sendo mais preciso, o Renato Júnior disputou a bola na área e foi derrubado por Bruno Leonardo, pênalti convertido pelo próprio Renato Júnior, 2-0. E aos 43, o Pará levantou a bola na área, veterano para Richard, cabeçou no ângulo do goleiro Igor Vinhas, decretando 2-1 para o Água Santa, placar final. O Água volta a jogar agora no próximo domingo contra o Ituano às 11 no Novelli Júnior. E a Portuguesa também no domingo recebe a Inter de Limeira às 8h30 da noite no Canindé. Lembrando que esse meio de semana não tem rodada do Paulista, né? Apenas o Palmeiras enfrenta o Mirassol, porque o Palmeiras nesse final de semana jogou a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e acabou ganhando, 4-3 um jogaço, o Mirassol folgou na rodada. A rodada completa, né? A sexta toda ela, sábado e domingo que vem. E o outro jogo, São Bernardo, que vinha de goleada contra o Mirassol, tinha tomado de 4-1, recebeu o bom São Bento, que ainda estava invicto, e fez 2-0. Né? Acabou com a mensalidade do Bentão, o jogo ficou paralisado devido a uma forte chuva em São Bernardo, que é típica lá, né? Muitos raios, ficou parado por 40 minutos, né? Quem fez os gols foi o centroavante, muitas vezes contestado, mas eu gosto dele, que ele faz muito pivô, colabora com os lances, o João Carlos e o Rafael Vaz, veterano, né? Ambos depois da retomada, né, do jogo após paralisação, né? Com isso, né, o São Bernardo voltou a embolar o grupo D, que tem Palmeiras, o Santander e a própria Portuguesa, né? Chegou a 8 pontos, né, de 15, né, possível. Empatou com o segundo colocado o Palmeiras, mas tem um jogo a menos. O Palmeiras e o Santander está líder com 10. O São Bento, além de perder visibilidade, mas ainda é líder do grupo C com 8. O Corinthians vem logo atrás com 7. O Corinthians já fez 5 jogos também. Primeiro tempo, a bola começando a rolar, a chuva despencou, o gramado foi ficando uma poça não, uma piscina, né? E aos 14 minutos o jogo teve que ser parado, também muitos raios, né? Depois da volta, foram poucas chances de gol, também, né? Muitas poças que se acumulam, né? No 1º de maio.
São Bento teve a melhor oportunidade no escanteio fechado, cobrado pelo Ivan, que obrigou o goleiro Alex Alves a se esticar todo para mandar para fora. E o São Bernardo um chute cruzado do Rodrigo Souza, capitão da equipe. Mesmo assim, primeiro tempo, nada de gols. No intervalo, já volta do intervalo, com o gramado melhorando, o São Bernardo foi para cima e aos 10 minutos João Carlos tabelou com o bom Léo Jabacha e chegou batendo de primeira no ângulo do goleiro Zé Carlos, que não fez nada, só olhou, 1-0 São Bernardo. Mesmo depois aos 22, os donos da casa chegaram a marcar mais um com o Felipe Marques, mas ele estava impedido. Teve uma análise do VAR, confirmando. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, somente fazendo pressão pelo empate. Mas o São Bernardo marcou mais um de pênalti aos 38, depois do cabeceio do João Carlos, a bola bateu no braço do Vitor Pereira. O Rafael Vaz foi para a cobrança, fechando o placar em 2-0. Os times voltam a jogar sábado, né? Às 15h30 o São Bento recebe o Mirassol no Walter Ribeiro, né? Lembrando que o São Bento não está com refletores no seu estádio, sempre jogando à tarde, tanto sábado ou quarta, meio de semana, fim de semana. Mas mais tarde, às 16 horas, o São Bernardo visita a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa. A Ferroviária que não vem nada bem, que chegou a perder 3 jogos seguidos, mas vem de um empate interessante contra o Santos, que também vive uma má fase, mas é bom abrir o olho. A ficha técnica, tivemos 659 pessoas apenas no 1º de maio, com a renda de R$ 15.700. O Márcio Zanardi mandou Alex Alves, né, Helder, depois Romércio, Matheus Salustiano e Rafael Vaz, 3 zagueiros. Jefferson, depois Bruno Azevedo, Rodrigo Souza, Henrique Lordelo, Christian Barleta, depois Johnny Douglas e Arthur Henrique, Léo Jabá, depois Felipe Marques e João Carlos, e Felipe Diogo depois. O Paulo Roberto Santos mandou São Bento Zé Carlos, Vitor Pereira, Léo Silva, depois Marlon e Bruno Aguiar, Caio Ila, depois Foguinho, Lucas Lima, depois Rafael Chorão, Carlos Jatobá, depois Marquinhos e Ivan, Fernandinho, Marcos Nunes, depois Renan Mota e Rubens, né? Então é isso, pessoal. Essas foram as crônicas dos jogos de ontem, né? Já teremos os vídeos dos jogos de sábado, né? Que por sinal foram muitos, né? Não foram poucos os jogos, né? Está repercutindo também. O BJ, meu irmão Breno, vai estar fazendo a crônica de todos esses jogos. Mas antes de encerrar o vídeo, vamos à classificação dos grupos. Grupo A, Botafogo tem 8, Bragantino Red Bull 7, Inter de Limeira 7, Santos 6. Grupo B, o São Paulo tem 8, o Água Santa tem 5, olha que regulamento. Mirassol e Guarani com 4. Grupo C, Corinthians 10, São Bento 8, Ferroviária 4 e Ituano 3. E no grupo D, Santo André 10, Palmeiras 8, um jogo a menos, São Bernardo 8 e Portuguesa 4. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, temos Facebook, temos Instagram. Um grande abraço a todos. Valeu, fui!